Obrigado. Valeu. Esse café tá quente demais. E ao mesmo tempo frio demais. Eu não sei como você conseguiu isso. Eu só tenho duas notícias pra te dar e as duas são ótimas pra mim. É uma boa e uma ruim, aliás. E as duas são iguais. São ótimas pra mim. Certo? Pra você são péssimas. Valeu, obrigado. Pode levar o café, tá? Não, deixa aqui, aliás, tá? Deixa eu experimentar de novo. Talvez tenha melhorado. Não. Surpresa. Você tá demitido. Opa. Nunca sei como usar direito as três conchas, hein, galera? Nunca sei como posicionar direito. Desculpa, eu falei usar, né? Mas é posicionar. Ele não sabe usar as três conchas. E hoje, bem-vindos, certo? A mais um Chapado Crítico, não é mesmo? A gente sempre pega filmes que são clássicos, positivos, ou clássicos, às vezes, negativos, né? Mas dessa vez, certo, a gente vai analisar esse, sem dúvida, um dos melhores filmes de todos os tempos, não é mesmo? Já feitos na face da Terra. É um pequeno filme chamado Demolidor. Não é daquele cego, não. Demolition Man. Demolition Man. Com Sylvester Stallone no auge quase, meio. E Wesley Snipes também no auge, na melhor época do cinema também. De 80 até 2000 e pouquinho. 70 até 2000 e alguma coisa, né? Não dá pra saber. Olha, mas esse faz parte desses filmes fantásticos que aparecem às vezes. Ele retrata quase que perfeitamente, de um jeito super fiel, infelizmente também, como a nossa sociedade, Nutella, não é mesmo? Ofendida, covarsaura. Hoje em dia, caramba, o filme é um profeta ainda por cima, né? Vamos ver junto esse filmaço aí. Então, galera, sejam bem-vindos, certo, a esse filme que prevê quase com exatidão o nosso presente, não é mesmo? A sociedade presente, Nutella, ofendida o tempo inteiro, não é mesmo? Com a polícia totalmente incompetente. Nem imaginaram o que vocês policiais faziam antes disso ser desenvolvido. Trabalhávamos para viver. Esse papo tá me dando nojo. As pessoas falar um simples palavrão pode ser considerado um crime. Por que não amarrar uma correia na minha bunda? E as pessoas, além do mais, só fazem sexo virtual com aquele capacete idiota, não é mesmo? Da Apple ou do Meta, meio piorado. E é o filme também que conta com Sylvester Stallone na sua melhor forma, quando a cara dele ainda era humana, sem aquelas milhões de plásticas e procedimentos estéticos. E Wesley Snipes também na sua melhor forma, também, enquanto ele ainda não tinha sido processado pelo imposto de renda e sei lá o quê, por dever milhões pro governo. O filme já começa, né mesmo, com um plano 1996, certo? Mostrando como a galera achava que 1996 ia ser uma pocilga fétida, imunda, de crime. E eles acertaram, porque é assim mesmo. Hollywood, né mesmo, pegando fogo, a placa, tudo pegando fogo, um caos, uma guerra civil acontecendo lá embaixo, né? E aí passa Sylvester Stallone, ou John Spartan, né, que é o nome do personagem dele, John Spartan? Oh, shit! sobrevoando, né mesmo, com um helicóptero sinistro, pronto para dar uma batida policial do jeito maneiro, que é fazendo rapel direto do helicóptero pro prédio que tá todo cercado e dominado por um monte de bandido, vagabundo, terrorista. E aliás, um adendo, pra você mostrar, todos os policiais poderosos mesmo, sinistros, galera, eles usam boina. Seagal, Fúria Mortal, Capitão Nascimento, a Tropa de Elite, aqui a gente tem no Demolition Man, Sylvester Stallone usando uma boina também. Ele chega de helicóptero para dar essa batida nesse prédio aí que tá sendo dominado por esses bandidos, né, todos comandados aí por Simon Phoenix, que aliás é um dos nomes mais erados, né, que já existiu, né, Simon Phoenix. E pode ter certeza que o filme vai te lembrar disso o tempo inteiro, porque o nome dele é repetido 800 vezes durante o filme por todos os personagens. Simon Phoenix. Simon Phoenix! Simon Phoenix? Psycho Phoenix. Todo mundo acharia que é bem idiota você chegar, né, com um helicóptero chamando bastante atenção e ainda pular de rapel num prédio onde tá cheio de bandido com metralhadora pronto pra atirar em você, mas Stallone tá pouco se fudendo, né? E ele fala, eu vou pular de rapel e ainda vou pular gritando o nome do cara. Phoenix!
pra todo mundo saber, talvez atirar em mim. Mas ninguém, todo mundo tá morrendo de medo, ninguém vai atirar. Antes também ele fala algumas coisas, né, mesmo, pra ele mesmo, pra ele dar uma hypada, antes dele pular de rapel pra cima de todo mundo, tipo, uma frase de efeito maneira pra ele ficar bombado, tipo, manda um maníaco pra pegar outro maníaco. Send a maniac to catch a maniac. Send a maniac to catch one. Que, por coincidência, é o lema da polícia hoje em dia, não é mesmo, no Brasil? Mande um maníaco pra pegar outro maníaco. E aí ele já cai, né mesmo, certo? De rapel, você geralmente, né, tem um tempo pra você se estabilizar, mas não pro Stallone. Ele já cai com a arma, atirando em todo mundo, certo? Tem uns 3 vagabundos nesse prédio, ele cai no topo do prédio, prédio bizarramente, com uma arquitetura toda bizarra, né? Tem um poço de elevador que não tem elevador, coisa meio estranha, né mesmo? Mas tudo bem. Então ele mata todo mundo, né, com estilo, com muita facilidade, né mesmo? Aí finalmente, depois de um breve marcha, bem posicionado, de Marlboro, né mesmo? Até ia ver se eu tinha alguma bem posicionado aqui comigo, mas não tem. Mas beleza, aí ele vê um mestre, ele passa por um mestre Marlboro e encontra Simon Phoenix, né mesmo, numa sala, e aí você vê o Wesley Snipes, que é o Simon Phoenix, né? Ele tem o que todo mundo hoje em dia falaria, porra, esse visual é o mais escroto do mundo, né mesmo? Tipo, ele tá louro por algum motivo, um olho de cada cor, e uma roupa que ele parece um vilão daqueles seriados da Warner de super-herói, da CW. Mas de algum jeito, certo, o Wesley faz essa roupa funcionar perfeitamente. Você fala isso. O Stallone encontra de cara o Wesley, não é mesmo? Dando um teco na Pantera, todo mundo fazia isso nos anos 90, era normal. E aí ele ficou tão... O Stallone fica tão desnorteado pelo cabelo escroto do Wesley Snipes, ele nem percebe 1 trilhão de galões de gasolina posicionados no meio da discussão, vazando gasolina, né, para um lado, ele nem percebe, porque aquele cabelo é tão... Eu disse, olha, ninguém vem até aqui. O carteiro entendeu, a polícia entendeu, mas os merdas dos motoristas de ônibus não quiseram ouvir. E aí o Stallone pergunta, né mesmo, onde é que estão os reféns? E depois dos dois trocarem umas porradas com algumas frases de efeito que não fazem nenhum sentido, né? Brigando aí, totalmente ignorando todo o fogo que cerca a briga dele, porque ele taca fogo Wesley Snipes, né? Os tonéis de combustível, tudo começa a pegar fogo e eles começam a cair na porrada, meio que ignorando todo o incêndio ao redor. E aí, beleza, tudo começa a explodir, todo o prédio. Aí o Stallone desafia várias leis, né, do bom senso também, faz a fuga mais impossível de todos os tempos, saindo, né, de um prédio em chamas, carregando Wesley Snipes nas costas e ainda indo em direção, a câmera mostra, ele vai em direção a um muro de metal, mas de algum jeito, né mesmo? Não me peça pra gente. De repente ele foi por debaixo, pulou por debaixo, rápido. O prédio inteiro estoura atrás dele, né mesmo? E ele sai mais ou menos intacto. Mas foda-se, porque o que interessa, né mesmo, é que nessa época era a época que eles ainda destruíam um prédio inteiro só pra gravação de uma cena de um filme, né mesmo? Os velhos e bons tempos. Né? Obviamente, saindo dessa explosão, né mesmo, ninguém quer saber como ele tá sem nenhum arranhão e ele é repreendido pelo ator, né, que interpreta quase sempre o capitão de polícia em alguns desses filmes nessa época, né mesmo? E a gente acaba descobrindo que essa é a 100ª vez que o Stallone demole um prédio, destrói um prédio inteiro numa simples batida policial. Eu estou farto desse seu papo de demolidor. Você não devia ter vindo até aqui. Não devia ter explodido tudo. Desta vez não fui eu, Billy. E mesmo assim ele não é demitido, porque é assim que as coisas funcionavam nessa época, entendeu? Você fazia um monte de merda, tipo pular de rapel, de um helicóptero, certo? Matar 300, explodir um prédio, você não era demitido, certo? Você continuava nas suas funções normais. Ninguém questionava nada. Só que dessa vez, o Stallone errou. E ele explodiu esse prédio e o prédio ainda estava cheio de refém dentro, não é mesmo? O que, na minha opinião, na verdade, foi um erro honesto. Os 30 reféns, pelo menos ele pegou o cara, né? Se chama dano colateral. Tem corpos por todos os lados. Deve ter uns 20 ou 30, por toda parte. Ele disse que não ligava. Oh, meu Deus, como pode sacrificar essas pessoas inocentes só pra me pegar? Mas a polícia não vê desse jeito, né? E o Stallone é condenado do jeito mais caro possível, eu acho, nessa realidade, né mesmo? Eles congelam todos os criminosos em uns blocos de gelo gigantes, né? Comandado por uns nerds. Um em particular que parece que tem um Bill Gates com gigantismo, né? Usando, né mesmo, a famosa tecnologia imbatível dos anos 90, né? Não tinha nem internet
internet direito, mas eles podiam congelar criminosos, fazer tudo que eles queriam, né? Lá tinham máquinas de fazer mas só... Internet não, mas todas essas coisas maravilhosas já tinham. A prisão é uma máquina super avançada, né, mesmo que congela os criminosos num bloco de gelo e a cidade em si é uma lixeira pegando fogo. Deve ser porque vocês estão investindo todo o dinheiro na prisão, não é mesmo? Não na cidade, né? São condenados a serem congelados, não é mesmo? Em blocos super sofisticados, com máquinas super sofisticadas para congelarem. Essa é a pena da prisão. E a cidade continua uma lixeira, uma pocilga fétida. Né? Faz o L agora, né? E infelizmente, quando o Stallone, galera, tá sendo congelado, não é mesmo? Numa desses blocos de gelo, a gente é presenteado com uma tomada super nítida do saco do Stallone, né mesmo? Que ele tá nu sendo congelado, então tudo bem, né mesmo? Acho que são os erros, um dos erros do filme. Pra que precisa ter o saco do Stallone nesse filme, cara? Você vê direitinho. E não é porque eu tô procurando, não, viu? E aí ele é condenado e ele só vai acordar agora, ele só vai ser descongelado em 2049. Que é quase, que é daqui a 3 anos, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, né? Aí a gente corta direto dessa parte pra 2032, né mesmo? Que já é o futuro Nutella. E a gente vê a Sandra Bullock, né mesmo? Na sua época mais gatinha, né? E simpática, certo? Ela dirige uma espécie de Tesla da polícia no piloto automático, né, em que ela não precisa fazer nada. E, aliás, o design, certo, de todas as coisas da cidade, dos carros, porra, nesse filme representou bem, é bem maneiro, hein? Poderia ter... Eu ficava imaginando que no futuro o design das coisas ia ser pelo menos parecido com isso. Ela tá tendo uma conversa, certo, com aquele Bill Gates meio nerd, bizarro, que agora tá velho, no iPad, né, meio da época deles lá do futuro, sobre como ela tá infeliz, e esse futuro é chato, e ela é policial, mas nada de divertido acontece, não tem nada pra fazer. E ela tá indo pra delegacia de polícia onde ela trabalha, né? E a gente consegue ter uma visão geral de como o futuro, quase parecido com aqui um pouco, não é mesmo? É basicamente uma grande Faria Lima, onde todo mundo se veste com umas túnicas, meio kimono, meio bizarro, entendeu? É idiotas a palavra que eu tava procurando. Túnicas idiotas, tá? E a gente vê também um grupo de mendigo meio Nutella, né mesmo, que mora no esgoto. Eles têm uma máquina, e burros também, mendigos ultra burros, porque eles fazem umas pichações nas paredes, sabendo que essa pichação vai ser apagada em 3 segundos, porque eles apagam todas as pichações com os raios elétricos. Não me pergunte como é que as coisas funcionam, eu só sei que funciona. E nessa delegacia de polícia onde a Sandra Bullock trabalha, né mesmo, os policiais são pagos para fazerem porra nenhuma, né? Porque não tem crime nenhum no futuro, então eles só ficam zanzando por lá, igual uns idiotas, né? Aversos meio à violência e a contato físico também, porque eles só se cumprimentam assim, né mesmo? Sem encostar a mão. Que, aliás, é uma coisa que a gente poderia aprender, né? Eles fazem assim e eles fazem assim, um na frente do outro. É bem melhor do que apertar a mão cebosa de alguém. A única que quer trabalhar nessa delegacia de polícia é a Sandra Bullock, e aí todos os outros policiais zoam a cara dela por causa disso, porque eles querem continuar nessa mesmice, né? Mas a Sandra Bullock, ela é aficionada pelo século XX, mostrado aí no filme, porque ela tem um pôster do Máquina Mortífera 3 no escritório dela, e uma latinha daquelas da cobrinha, que quando você abre sai uma cobrinha. Na cabeça dos roteiristas, isso quer dizer que ela ama o século XX. E aí o Bill Gates, né mesmo, velho, tá lá liberando o Simon Phoenix, ele tá tirando ele do congelamento, e aí o Simon tá sendo descongelado lá, ele começa a falar algumas coisas, uma língua desconhecida, né mesmo? Quando ele começa a falar, ele começa a falar umas paradas nesse dialeto meio estranho. E aí isso irrita, né, esse cara, Bill Gates nerd, que é meio racista, talvez, certo? E aí ele fica meio puto que ele tá repetindo essas palavras num dialeto estranho. E aí o Wesley Snipes sai mesmo, né, da parada que ele tá meio preso, assim, antes de ser solto, e mata uns 2 policiais, só pra efeito moral mesmo, porque a polícia é totalmente inútil nesse futuro. E aí logo depois disso ele usa, certo, uma caneta pra arrancar o olho, certo, do Bill Gates meio velho pra escapar da parada. Bem antes do John Wick sonhar em matar alguém com lápis, Wesley Snipes fez primeiro. Parabéns, top 3 melhores personagens que você já
interpretou, Simon Phoenix. E aí todos os policiais veem, né, que uma galera foi assassinada, né mesmo? Eles ficam totalmente em choque, porque eles finalmente vão ter que trabalhar, né, pra variar um pouquinho, né mesmo? Eles não querem nada disso. E a delegacia de polícia deles é o típico ideia que a galera tinha naquela época do que era futuro. É um monte de televisão de tubo ligado em vários canais aleatórios. Ah, futuro, 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 futuro. Aí, enquanto eles estão debatendo de como ele é diabólico, maquiavélico, certo? Ele ainda mata mais uns 8 policiais fugindo. Que aliás, começa a piscar na telinha deles o tempo inteiro, né? Murder, death, kill. Murder, death, kill. Murder, death, kill. Eles, meu Deus, que violência. Eles acabam rastreando o carro que o Simon Phoenix rouba, né mesmo? E se sentem muito orgulhosos. Oh, parabéns. Ótimo trabalho policial. Lembrando também, galera, que o design das roupas dos policiais também é bem maneiro nesse filme, certo? Você compra realmente que isso pode ser um futuro meio distópico, Nutella. Tudo é bem feito, né mesmo? Dentro do que o filme se propõe a fazer. Aí o Snipes, Simon Phoenix, ele já aparece numa praça. Eles estão vendo os policiais onde ele tá, né mesmo? Da delegacia de polícia. Ele já vem numa praça, por algum motivo, pilotando o único carro diferente dessa sociedade, certo? Que parece uma piroca meio fina. Por algum motivo ele tá nesse carro. E por algum outro motivo também ele agora tá usando um macacão laranja. Mas beleza, ele roubou essa roupa de alguém, né mesmo? Ele chega nessa praça e eles estão observando. Aí ele vai nessa praça, ele tira logo imediatamente um Zé Ruela conversando numa espécie de PC de rua, que devia ser um orelhão da época, não sei, é tipo um computador, certo? Fica ajudando como GPS, dando dicas também de antidepressão, né mesmo? Várias coisas. Ele tira esse cara do computador e começa a acessar o computador igual um maluco, meio que tentando descobrir algum cara que ele precisa matar. Ele acordou com vontade, né, de matar esse cara, só que ele não entende direito ainda por que ele tem que fazer isso. Ele tá procurando mais ou menos esse cara nesse computador. E é nessa hora também que ele acaba recebendo, falando alguma merda. Que merda é essa? Ele recebe a primeira multa, né mesmo? Por palavrão que ele fala. Igual hoje em dia, hein? A gente vai ter que pagar em breve, né? Imposto por falar palavrão, né? Haddad. E aí os policiais chegam, né mesmo? Pra apreender o Simon Phoenix, tá mexendo nesse computador, né mesmo? E aí eles têm que, antes de abordar, né? E quase exatamente, olha como agora, eles têm que ver um vídeo tutorial do YouTube. No minuto que eles estão fazendo a apreensão. O tutorial é tão básico, fala, você tem que mandar ele botar as mãos pra trás. E agora se deitar no chão. Eles tentam fazer daquele jeito macarrônico, né? Igual hoje em dia, galera. É óbvio que um dos caras se mete a besta e fala, faz isso agora. Senão, eles são facilmente, brutalmente, né? Eles apanham. E aí, quem tá assistindo isso é a polícia. Inclusive, Rob Schneider, né mesmo? Tá assistindo. Ele é um dos policiais que tá lá, né mesmo? E hoje em dia, olha só que ironia, ele é um cara super de direita, né? E I voted for Trump in 2016. aqui ele tá interpretando um cara de esquerda que finge ser um cara, né mesmo? Olha que ironia, galera. E ele é um policial que tá vendo chocado toda essa violência acontecer também, junto com a Sandra Bullock. E a gente vê que essa utopia, né, esse futuro meio Faria Limer, é dominado aí por um tal de um coroa chamado Cocteau. É um coroa que se veste igual um Jedi, meio de baixo orçamento, e tem como assistente um gordinho que se veste igual uma geisha japonesa por algum motivo que ninguém entende. Opa. Peraí. Deixa eu experimentar, né? Tá quente demais. E ao mesmo tempo frio demais. Cara, esse programa é sobre... Eu vou dizer, já foi. Não, antes esse cara não entrar mais aqui, hein? Eu vou te falar, esse programa, galera, é sobre respeito e amor, né mesmo? Que eu sinto por vocês e por todo mundo. Se eu não gostasse das pessoas, eu não faria esse programa, né mesmo? Obrigado quem me trouxe o café, hein? Valeu. Tá uma delícia. Esse Cocteau, ele quer pegar um mendigo Nutella, né, que mora no esgoto, que ele quer matar esse cara, que ele é o cara que ameaça essa utopia meio maluca, certo? Que ele criou na cabeça dele aí, né? E o Cocteau meio que dá carta branca, certo? Para toda a força policial fazer o que for possível para capturar Simon Phoenix. Aí os policiais têm a brilhante ideia, né, depois de assistirem umas cenas no YouTube da polícia lá, de descongelar o Stallone, certo, para capturar o Wesley Snipes, né, desconsiderando totalmente que o Stallone matou 30 reféns
por acidente. Foda-se. De repente todo mundo aqui morre por acidente também. E aí os policiais têm a brilhante ideia, né, de descongelar o Stallone depois de ver uns vídeos dele no YouTube policial da época. Convenientemente também o Stallone está congelado nessa mesma delegacia de polícia, já é mais conveniente, né? Desconsiderando também o fato dele ter matado, né, 30 reféns por acidente, explodindo um prédio, mas beleza. Ninguém gosta muito dessa ideia, mas Sandra Bullock tá aí com... ama o século XX, né? Ela convence todo mundo a descongelar o Stallone, né? E de novo a gente é obrigado a manjar a rola do Stallone de novo, né mesmo? Quando ele é descongelado. Galera, eu só tô vendo o que eu falo, né? Eu só tô falando o que eu vejo, quer dizer. A gente concentrou, né? Essa imagem mental. E aí, no melhor estilo Robocop, né? O Stallone é descongelado, certo? Pra voltar a trabalhar no dia seguinte. Ele acha que ele vai estar livre, né mesmo? Mas ele tá bem enganado. E aí, logo depois que ele é descongelado, ele descobre que toda a sua família já morreu, né mesmo? Isso deixa ele só meio chateado. Ele nem liga muito, né? Porque ninguém tem tempo também, chororô, não. Enquanto Simon Phoenix tá solta. Então, você acha que eu repito nesse vídeo muito, não é mesmo? Certo, não é mesmo? Então vê quantas vezes, quantas vezes eles repetem o nome nesse filme. É 800 mil. O Stallone descobre que ele foi descongelado justamente para capturar, né mesmo, Wesley Snipes, certo? Mas ele acorda para o seu pior pesadelo, o ano de 2024. Não, quer dizer, o ano de 2032, onde cigarro é ilegal, carne vermelha é ilegal, açúcar é ilegal, tudo é ilegal, falar palavrão é ilegal, né? Aborto é ilegal, mas gravidez também, é ilegal. A força policial é comandada por ninguém mais, ninguém menos que todo o elenco do Porta dos Fundos. Agora Stallone, né mesmo, depois que ele acorda, o que normalmente você vai fazer depois que você acorda mesmo? Dá uma barrigada. E ele é confrontado, certo, com esse que é um dos maiores mistérios do cinema de todos os tempos. Ele vai dar uma barrigada e aí não tem chuveiro de bunda, não tem bidê do futuro, não tem nada, não tem nem aquela privada, uma variação daquela privada japonesa estranho que limpa a sua bunda, faz tudo. Ele é presenteado no banheiro com um sistema de limpar a bunda das 3 conchas, galera. Por isso que essas conchas estavam aqui, hein? Você estava se perguntando, né? O que isso tinha a ver com o cenário? É isso. As 3 conchas, e ninguém sabe, porque ele sai e ele fala, não tem papel higiênico, só tem 3 conchas, e todos riem dele, né? Inclusive o Rob Schneider, a Sandra Bullock, caem na gargalhada. Eu imagino que, sei lá, sai água, talvez, ou você faz uma combinação das 3 conchas, aí na própria, você faz assim, e aí na própria privada a água sai, não é mesmo? Ou de repente uma concha você morde, a outra você limpa e a outra tem um pouquinho de sabonete com água, sei lá, não sei. É um mistério, não é mesmo? No cinema, até hoje, ninguém nunca... Tem teorias. Se você sabe, certo, como que usa as 3 conchas, então escreve aí nos comentários. Eu vou agradecer, porque eu nunca vou saber, porque eu não vou pesquisar, não é mesmo? E todos ficam zoando ele sobre as 3 conchas, não é mesmo? Logo antes dele entrar numa missão quase suicida, né? Só pra mexer com a mente do cara, né? Mas o Stallone dá a volta por cima, não é mesmo? Ele chega perto daquela máquina que fala palavrão, não é mesmo? Ele começa a falar um monte de palavrão na máquina. Aí ele pega vários papéis de multa. Se você der um close na imagem, dá pra perceber que não é a textura de papel ideal, né mesmo? É aquele papel meio de recibo, sabe? Que vai ser péssimo pra isso, né mesmo? Mas o que você vai fazer? E aí eles meio que descobrem, né? Na verdade, o Stallone diz pra eles que eles têm que o Wesley Snipes vai procurar uma arma, né mesmo? Que ninguém tem arma. E o único lugar nesse futuro que tem uma arma é num museu. E galera, aí você julgue como você quiser, né? Eu não sei se esse futuro é o mais idiota do mundo, mais burro ou mais maneiro. Depende do seu ponto de vista, porque eles guardam todas as armas no museu carregadas com munição de verdade, pronta pra atirar. Canhão, pistola, tudo que você pode imaginar, rapaz. Então o Stallone vai, né? Ele pega o carro junto com a Sandra Bullock e os dois vão no museu tentar impedir o Wesley Snipes lá, pegar as armas. E aí, pra animar um pouco o Sylvester Stallone, a Sandra Bullock põe numa rádio, tocando, né, mesmo, as piores músicas de cachorro quente, ou sei lá que bosta que ela põe pra eles ouvirem, né mesmo? É como se o Uber ligasse uma mistura de sertanejo com um evangélico infantil. E é isso que o Stallone é obrigado a ouvir antes de ir pra batalha. Essa polícia, né, do futuro, eles só usam um bastão, igual, é tão idiota quanto as 3 conchas, é um bastão que meio que dá um choque na cabeça, e o Stallone já entrando no museu, ele já testa o bastão, dando um choque na cabeça de um geração Z vagabundo que tá na porta aleatório, não é mesmo?
Assim que a polícia funciona, só pra ver se o bastão funciona mesmo. E aí eles começam a lutar, né mesmo? Começa um tiroteio no museu, os Snipes versus Sly, né mesmo? E os dois provam que eles têm a pior mira do mundo, porque várias vezes eles estão um na frente do outro, atirando um na frente e eles erram tudo. Como que eles são os melhores nas áreas deles? Eles estão um na frente do outro, metralhando, eles erram tudo, mas beleza. Passa, né mesmo? É o calor da emoção, é a adrenalina. E aí, enquanto o Snipes está fugindo desse museu, né, ele esbarra de cara com aquele Cocteau, né, que é o prefeito, sei lá, presidente de todo esse novo futuro, né, mas ele não anda com nenhum segurança, nunca com aquele gordinho de kimono, né? E aí o Snipes para na frente dele, não mata ele, porque ele, na verdade, tem um código já implantado na cabeça, né, quando ele foi descongelado. Ele não pode, tipo Robocop na OCP, ele não pode atirar nesse Cocteau porque ele meio que programou o cérebro dele para não fazer isso. Porque o plano desse Cocteau era descongelar o Wesley Snipes para ele matar esse mendigo meio bolos, Nutella, que mora no esgoto. O Wesley Snipes foge, e aí o Cocteau meio que convida o Stallone e a Sandra Bullock para jantarem no único restaurante que sobrou nesse futuro, que é Taco Bell, não é mesmo? É como se quase só tivesse sobrado aqui no Brasil Habib's. Vários Habib's, galera. Nesse meio tempo, o Simon Phoenix vai aos esgotos, que é onde o mendigão meio bunda tá se escondendo lá, certo? Por algum motivo, esse cara mora no esgoto, né? E aí o Stallone e a Sandra Bullock vão lá comer com o Cocteau, com toda a galera, né mesmo? Todos uns socialite metido a besta, né mesmo? Parece toda uma mesa cheia de diretores de filme nacional, galera, certo? Que eles estão sentados. Todo mundo prepotente, se achando a última bolacha do pacote. E aí todos começam a zoar o Stallone, né mesmo? Porque sabem que ele é o cara mais maneiro daquela mesa, né mesmo? E poderia matar eles facilmente, governar toda essa palhaçada se ele quisesse. Sabe que ele poderia facilmente matar todos eles e governar toda essa palhaçada dessa sociedade que se veste igual acólitos piorado, né mesmo? E só nesse jantar o Stallone já percebe de cara que esse Cocteau é meio não presta. Porque ele tem cara de ser mais um fascista desses, entendeu? Com delírios de grandeza. Já fica meio bolado. E aí no meio do jantar, né, a turma do MST invade lá pra tentar, sei lá, roubar alguma coisa. E todos eles se vestem meio tipo Mad Max, pobre, sei lá, porque no esgoto é a última moda. Eles roubam esse lugar, esse restaurante Taco Bell, só pra roubar a comida. Mas quando a gente vê a comida, parece um bando de caixa, de frasco cheio de Cheetos, sem graça, cheio de umas bolachas meio podre. Essa que é a comida que eles querem roubar. Lá enfia porrada em todo mundo, sozinho, não é mesmo? Todo mundo fica olhando idiotamente. Todos esses caras vestidos de Mad Max, não é mesmo? Que vieram dos esgotos, alguns até com motocicletas. Eles estacionaram aonde essas motocicletas? No esgoto? E aí depois eles tiram, né? Vai saber, não é mesmo? Mas ele bate em todo mundo dizendo as melhores frases de efeito, né? Você vai se arrepender disso pro resto da sua vida. Todos os 2 segundos dela. Imagina quem fala isso, né? Todos os policiais deviam ser obrigados a falar isso antes de prender alguém ou atirar em algum inocente, né? E aí logo depois dessa porrada todos aplaudem, todos os Faria Limers aplaudem o Sly, né mesmo? Stallone por ter enfiado a porrada, certo? Nesses esquerdalhas pobres, né mesmo? Eles aplaudem de pé, certo? Eles gostam muito disso e o Stallone fica muito puto. Ele descobre que essa galera só queria comer essa comida podre do Habib's, eles só queriam isso. E aí logo depois, né, certo? Esse confronto bizarro, a Sandra Bullock, né? Que fica mais excitada do que nunca, vendo todas essas coisas acontecerem na frente dela que ela nunca sonhou. Aí a Felicita começa a bater mais e ela convida o Stallone para ir pro apartamento dela, né? E o Stallone, obviamente, aceita sem nenhum problema, né? Mostrando que ter ficado esses anos todos preso no gelo foi um livramento para ele, da família que ele odiava. Ele nem pensa mais na mulher que morreu, na filha. Ela quer transar, né, meu amigo? Eu acabei de sair do gelo, eles estão mortos. Ah, tudo bem, mas a Sandra Bullock... Eu vou ali rapidinho. E aí depois do Simon Phoenix se vestir igual, né? Essa turma meio maluca do Mad Max aí, do esgoto, né? Mesmo ele visita o Cocteau, ele diz que pra ele pegar o Stallone, ele vai precisar que o Cocteau descongele aí mais uma galera da pesada, entendeu? Nardone, descongela toda a galera, eu quero formar minha gangue. Chega nos finalmente, né? Pra infelicidade do Stallone, né mesmo? A sociedade aí já passou por 1 bilhão
milhão de doenças venéreas horrorosas, não é mesmo? Tipo, uma pior do que a outra. E aí as pessoas hoje em dia, elas só transam, não é mesmo? Usando uma espécie de visor, tipo de capacete virtual, tiara maluca, certo? Parecendo uma evolução ruim daquele visor da Apple, não é mesmo? Eles só transam assim agora para não ter contato físico. O que, pela minha análise, quer dizer que a Sandra Bullock é virgem ainda, não é mesmo? Que, aliás, que toda essa sociedade é uma sociedade de cabaço. São todos cabaços. Eles nunca transaram. São um bando de virgão. Por isso que eles se comportam igual uns idiotas. E aí a Sandra Bullock põe o capacete e já resolvem transar, né? Só que o sexo com esse capacete parece uma viagem horrorosa de ácido, numa rave bizarra, entendeu? Umas imagens piscando. Parece um pesadelo que você teria com um tema sexual e não um sexo maneiro. E aí o Stallone fica puto, né mesmo? De ter que transar, certo? Parecendo que tá numa rave alemã horrível dos anos 80. E aí ele fala, cara, ele prefere, vamos transar a moda antiga, o que deixa a Sandra Bullock totalmente puta e manda ele vazar do apartamento. E aí o Stallone vai meio triste, né? Vestindo um kimono, que é a moda mais escrota que eu já vi, que é um kimono só com os braços dele pra fora. Você pediu pra recortar esses... Tem algum sentido essa roupa? E aí no apartamento dele ele é rapidamente lembrado das três conchas, né mesmo? Ele falou, você não sabe como é que usa as três conchas, né? O que me faz acreditar que ele talvez não tenha limpado a bunda até agora, durante o filme inteiro, né mesmo? Tendo que falar 1000 palavrões, né? Porque até agora ele não sabe, ele não perguntou, ninguém falou, né mesmo? E ele também, na sequência, ele assiste um mini disc que ele põe, né? Que a galera nessa época achou que essa tecnologia ia vingar, né, a Vera, né? Ele assiste um mini disc, né, mesmo, que mostra que o Cocteau, né, mesmo, meio que o Wesley Snipes podia ter matado esse Cocteau, mas não matou. Por que será? Porque tinha aquela programação que impedia ele de atirar, né? Ele vê essa gravação nesse vídeo, né, mesmo? Enquanto ele tá fazendo tricô, faz parte da reprogramação dele, Minha Vida, Meu Tricô, de ressocialização do governo, e aí ele volta mais tranquilo, querendo fazer tricô, yoga. Esse vídeo que ele assiste, aliás, é um dos melhores vídeos do mundo com essas câmeras escondidas, mostrando o Phoenix e o Cocteau, porque o vídeo é de câmera de segurança, mas da zoom, da close, da 360. A inteligência artificial já nessa época, né, galera? No dia seguinte ele pega o carro com a Sandra Bullock, né mesmo? Os dois vão trabalhar lá, e aí ele descobre, né, que saiu totalmente bombado, com 1000 habilidades extras da prisão, e ele saiu da prisão meio que aprendendo a fazer tricô e totalmente mais feminista, né, do que nunca. E aí ele fica mais desconfiado ainda desse Cocteau. Eles decidem ir questionar a Cocteau, que faz o velho truque, né mesmo, de se esconder num canto e falar por várias TVs de tubo do futuro escrotas, né mesmo? Aí eles falam que pro Stallone ir embora, que ele não tem que desconfiar de nada, que ele pode voltar pro gelo, se ele quiser, entendeu? O Stallone fala, foda-se essa palhaçada, e dá vários tiros, né mesmo? Em todas as TVs de tubo do futuro, que é bem fácil, né, fazer isso. Ele enche todas as TVs de tiro e não tem nenhum problema, porque apesar desse cara ser o líder, ele tem 0 seguranças, né, o tempo inteiro. E ele tenta dispensar, né mesmo, o Stallone, certo? O John Spartan, com um mantra dele já dá escroto, que ele fala Be well, John Spartan, be well. Que é a parte uma das partes mais maneiras, né mesmo? Que ele chega Be well, e aí quando ele vê o gordinho olhando pro lado, aí quando você olha na TV, o Stallone já tá com a arma bem apontada pra cabeça dele, né mesmo? Aí fala, quando ele fala Be well, ele fala Be fucked. Depois disso, o Sylvester Stallone, a Sandra Bullock, né mesmo? E um outro policial que parece uma espécie de Yude do PlayStation, versão evangélica, meio estranha, né? Partem pros esgotos pra ir pegar Wesley Snipes, não é mesmo? Só que esses esgotos, galera, são os esgotos mais maravilhosos do mundo, porque não tem nenhum esgoto no esgoto. Só tem milhares de pessoas e cidades, e não tem nenhum lixo, e não tem nada, e só tem sociedades e cidades inteiras, e super lojas e outras coisas. Esses são os esgotos do futuro, não é mesmo? Que não tem nenhum esgoto. Que, na verdade, esses esgotos são melhores até que certos bairros que eu já morei aqui em São Paulo, não é mesmo? Ao ar livre. Não eram dentro do esgoto. E eles entram no esgoto imediatamente, não é mesmo, galera? Depois ele não sabe usar as 3 conchas, mas imediatamente depois que ele entra no esgoto, ele tem uma vontade incontrolável de experimentar a culinária local do esgoto. Ele acabou de entrar, né? Ele sente um cheiro de hambúrguer vindo da hamburgueria do esgoto, ele fala, nossa, eu preciso experimentar isso. E aí ele descobre, não é mesmo, que esse hambúrguer, né? A Sandra Bullock fala, você tá vendo alguma vaca aqui? Aí ela fala, essa carne aí é de rato. E aí é óbvio que o Stallone, né mesmo, manda todo o hambúrguer pra dentro, que ele não vai querer pagar de otário.
otário na frente da Bullock e do Yuji, né? Porra, normal seria ele falar, porra, é de rato? Que merda é essa? Não, ele come tudo. E aí eles estão andando lá pelo esgoto, vendo se acham o Wesley Snipes, né mesmo? Aí eles, esbarram, certo? Com um super carro vintage de colecionador em perfeito estado dentro do esgoto. De algum jeito, né mesmo? Esse carro tava lá. Quer dizer, é o velho conto, né, galera? Do pobre. Quer dizer, não tem dinheiro pra morar bem, mas tem dinheiro pra um carro. Mora no esgoto, mas pelo menos tem um Chevette. Aí o Stallone e a Sandra Bullock e o Yuji acabam encurralados no esgoto pela turma do MST lá do Boulos, né mesmo? E eles falam pra ele que o Simon Phoenix quer matar ele, né mesmo? E aí ele acaba dando um discurso pro Slide como a sociedade do Cocteau é fascista, o Cocteau é fascista, e ele, na verdade, ele quer comer um filé gigante, se ele quiser, ele quer liberdade de expressão, e ele quer esfregar gelatina no próprio corpo e correr nu pelo Central Park enquanto tá lendo uma Playboy. E ele fala isso no filme, galera. Tem algum sentido essa merda? É mesmo? Mas beleza, faz o que você quiser aí, né? Enquanto isso, nesse mesmo esgoto, do outro lado, porque, como você sabe, né? É um esgoto pequeno, galera, todo mundo se conhece. E aí tá o Simon Phoenix, certo? Uma reunião com os criminosos, certo? E as supermodelos mais gatas do esgoto. Só que eles estão com umas supermodelos no esgoto, assim, né? Onde que essas mulheres vieram, cara? Elas estão morando no esgoto? E aí é óbvio que o Stallone esbarra, né, mesmo, com o Simon Phoenix nesse esgoto, né? E começa um tiroteio neurastênico pelo esgoto. Simon Phoenix acaba fugindo para a superfície e o Stallone e a Bullock vão atrás dele. Só que aí não dá. Como eles vão atrás dele, na verdade, eles pegam... Lembra daquele carro que estava estacionado no esgoto? Aquele carro vintage? Eles ligam o carro que está funcionando, não é mesmo? O Stallone fala, tem um elevador aqui. E é óbvio também o elevador está funcionando e cabe o carro. E aí eles sobem bem em cima, né, destruindo uma loja da Chevette ou da Fiat, sei lá, né mesmo? Eles já saem com o carro na superfície por esse elevador, que o esgoto estava bem conservado. Aí uma perseguição de carro frenética começa a rolar pelas ruas, né mesmo? O Stallone e a Sandra Bullock naquele carro do esgoto, atrás do Wesley Snipes, certo? Que tá num carro de polícia da Sandra Bullock, não é mesmo? E esses carros de polícia desse futuro, os carros em geral, tem as melhores tecnologias. Tipo, quando ele leva um tiro no pneu, o carro do Wesley Snipes, né? O carro, ele infla sozinho. E aí, no meio da briga, né? Eles estão brigando no trânsito, não é mesmo? O Stallone vai e pula do carro dele pra cima do carro do Wesley Snipes, eles começam uma briga sinistra no meio do trânsito, enquanto um tá dirigindo, né? E aí o Wesley Snipes acaba revelando como se usa as 3 conchas no meio da briga. Mentira, ele não fala isso, não. Ele fala que os reféns já estavam mortos, só pra gente não se sentir tão mal do Stallone realmente ter matado esses 30 reféns. Ele fala, quer saber o que? Você foi preso injustamente, entendeu? Porque os reféns já estavam mortos. E aí, galera, tem um acidente de carro, outro. E aí a gente vê mais uma das tecnologias iradas, né mesmo? Não muito inteligentes, talvez, mas bem iradas desse futuro. Quando o carro bate, o Wesley Snipes pula pra fora do carro e o carro do Stallone ele não consegue dirigir, vai bater num lugar, né mesmo? E aí, em vez de airbag pipocar, certo, vem uma espuma de sabão homo, meio maluca, endurece, essa espuma endurece, e aí protege o cara, essa espuma solidifica e aí protege você do acidente. Mas a galera não pensou que vai sufocar você até a morte? Você é sufocado, você se livra da porrada, mas você, né? Como é que você vai respirar com essa espuma na tua cara, né? Mas como o Stallone é super forte, ele abre a porta do carro, porrada, quebra essa merda toda, porque esses carros também são bem frágeis, né? E aí a galera do MST, né mesmo? Mad Max encontra a galera da polícia, os dois no exato lugar, certo, do acidente, o Sylvester Stallone de carro, né mesmo? E aí a gente vê o Yuji agora, já a versão não a versão evangélica, mas a versão já PlayStation, né mesmo? Ele foi convertido também, ele tá com a galera do esgoto agora, e aí eles só encontram eles pro Stallone pedir uma arma. Alguém me dá uma arma, eles têm 30 armas e entregam pro Stallone, né mesmo? E aí ele vai com a Sandra Bullock com o carro atrás do Wesley Snipes. Aí o Simon Phoenix, nesse mesmo tempo, encontrou o Cocteau, né mesmo? E aí ele simplesmente não pode matar ele porque ele tem uma trava mental, né mesmo? Mas ele manda um capanga dele, dá 3 tiros na cara dele. E ele meio que merece morrer, né? Porque ele é o líder desse mundo e ele anda sem nenhum segurança. Então levou 3 tirombão logo. O Stallone e a Sandra Bullock chegam, né, onde o Wesley Snipes está escondido, né mesmo? Que é uma prisão / indústria / prefeitura, tudo em um. É 3 em 1, não é mesmo, galera? Tudo funciona no mesmo lugar. E nessa hora que a Sandra Bullock também decide, não é mesmo? Lutar bem pra caralho, e atirar bem pra caralho, e acaba matando um cara, mas ela se sente só medianamente mal, né mesmo? Certo? Nem muito mal. Não mal o suficiente pra não continuar, certo?
Lembrando que ela é alguém que é virgem. E aí o Simon Phoenix tá, né? O plano dele tá descongelando todos os criminosos que estão congelados, inclusive Jeffrey Dahmer. Certo, galera? Tem esse easter egg real, não é mesmo? Ele tá congelado nessa prisão. O Stallone acaba dando uma boa noite na Sandra Bullock, não é mesmo? Que é um choque na cabeça dela com aquele bastão, não é mesmo? Certo? E aí depois ele vai pegar sozinho o Simon Phoenix, depois de ter apagado esse peso morto, não é mesmo? Que ele tem que arrastar o filme inteiro, nem que só transa com um capacete. Aí o Stallone, obviamente, faz a preparação que é botar a boina dele, não é mesmo? E aí quando ele bota a boina, não é mesmo? Você sabe que o bicho vai pegar, não é mesmo? A pressão vai comer, o negócio vai esquentar. E aí o Stallone bota a boina dele, não é mesmo? Que se você assistiu Tropa de Elite, outra coisa, você sabe que quando você põe a boina, não é mesmo? Boina Capitão Nascimento, que o bicho vai esquentar, não é mesmo? Todas as regras acabaram, certo? Aí ele começa a lutar, um tiroteio frenético com Wesley Snipes, certo? Nessa instalação dos presidiários, certo? Eles lutando no meio de blocos de presidiários nus, congelados, entendeu? Uma grande fantasia sexual violenta, né, daquela época. E lembrando que os dois, né, mesmo, são os melhores no que eles fazem, menos quando eles se encontram, e a realidade dá um nó, né, mesmo? Eles só usam a técnica de tiro, que é atirar meio de olho fechado para qualquer lado, na frente da pessoa, mas eles conseguem não acertar ninguém. E aí o Wesley Snipes consegue pegar o Sylvester Stallone, né, mesmo, com daqueles ganchos, segura os blocos de gelo, né, segura ele por aqueles ganchos, e aí ele começa a atirar meio que, em vez o erro clássico desses vilões, né, mesmo, em vez de matar ele imediatamente, ele começa a dar uma brincada só, atirando, e blá blá blá, você não acerta nada, né mesmo? Porque ele só tá meio de brinks. Hey, Spartan! Atirando. E aí, obviamente que dá tempo, né mesmo? Ele atinge um negócio que sai um gelo, né mesmo? E aí o Stallone consegue pegar isso e congelar um dos ganchos, e aí sim fica mole de quebrar a parada, entendeu? Ele quebra esse gancho de metal congelado, eles caem no chão brigando, e aí o Wesley Snipes pega uma arma congelante, ele não pega concha, ele pega uma arma meio congelante que dá uns tiros de gelo, e aí que devia ser uma parte do equipamento, né? Ele começa a atirar e congelar tudo onde o Stallone tá passando. E aí os dois estão lutando, né, mesmo nesse ambiente, várias frases de efeito, né, porque você não morre, você primeiro, eu te vejo no inferno, eu te vejo lá depois. Então eles começam a brigar, uma competição aí de masculinidade tóxica. E aí do nada eles resolvem desafiar também as leis da lógica, né, mesmo, mais uma vez, quando o Stallone pega, tudo começa a cair uma água, né, em cima deles, e aí ele pega o bastão que congela, eu acho, e aí ele bate na água, né mesmo? Assim que o Wesley Snipes vai matar ele, ele pega o bastão, dá na água, né mesmo? E ele usa aquela tática e tudo começa a congelar. Certo? Inclusive o Wesley Snipes. Só que não o Stallone usa essa tática de escapar da chuva do cascão e nenhuma gota cai nele de nada. Ele se pendura numa parada e dribla tudo. Né? E aí a gente tem o Wesley Snipes totalmente congelado, e aí o Stallone dá a volta com a parada e dá uma bicuda na cabeça congelada do Wesley Snipes, né mesmo? E aí cai no chão pela cabeça, num estilo, tudo destrói, né? Num estilo Exterminador do Futuro 2, T-1000, porque todo mundo sabe que o Stallone e o Schwarzenegger se copiavam, né mesmo? Quem copiou? Porque a morte é muito parecida, só que um é gelo e o outro é nitrogênio líquido, né mesmo? Mas aí os dois quebram. Quem imitou quem? Não sei. Sei que os dois foram maneiros. E aí tudo começa a explodir, né? Essa fábrica, prisão, né mesmo? Prefeitura. E não dá nem pra saber que é como, né? Porque tudo começa a pegar fogo. E por quê? Já que eles estão atirando gelo e arma congelante, tudo acabou de congelar. Como é que pegou fogo? Ah, beleza. Isso aí não cabe a gente entender, né mesmo? É marca registrada do Stallone, tudo demole. Inclusive esse lugar, e ele sai correndo, bola crazy, o prédio explodindo, e aí tudo explode. Demolition Man. Que podre, né? E aí, galera, tudo é o fim praticamente, tá mesmo? A prisão explode, essa sociedade acabou, né mesmo? Os mendigos da MST querem transar com a força policial, né mesmo? Todo mundo quer criar uma sociedade utópica, bizarra, nova, cheia de novas doenças venéreas e sem aquele capacete escroto. E aí o Stallone também começa a dar um discurso, toda a galera fica meio perdida, o que a gente vai fazer agora? Nosso líder morreu, e o Stallone começa a dar um discurso motivacional pra todo mundo, mas desiste em 3 frases, porque foda-se essa galera, não é mesmo? Ele já destruiu esse lugar idiota. Isso, sabe que ele só tá interessado, ele quer vazar logo, não é mesmo? Porque ele quer dar uma carcada, sabe em quem, não é mesmo? Certo? É óbvio. Depois perguntar como é que dá. Finalmente dá uma barrigada, talvez, no filme. Decente. Agora que tudo acabou, vou ver se algum familiar meu sobreviveu. Não. Vamos, Sandra?
Pega o carro e vambora. Sandra Bullock totalmente de simp pelo Stallone, porque ela foi nocauteada uma vez, foi proposta aí a troca de fluidos, que ela odeia também, mas ela ama ele mais ainda. E aí termina com ele dando um beijo meio estranho nela, meio forçado, não é mesmo? E os dois saem pra viver um novo futuro, galera. Talvez esse filme sirva de inspiração, talvez pra gente, não é mesmo? Talvez a gente esteja vivendo nesse tipo de sociedade, não é mesmo? E a gente não esteja mais sabendo usar as conchas, as 3 conchas da vida. E a gente precisa reaprender a usar as conchas. E galera, esse foi o Demolidor. Talvez um dos melhores filmes de todos os tempos. E se você não acha que esse é um dos melhores filmes de todos os tempos, seu cérebro já tá meio morto. Não é mesmo? Dentro da sua cabeça. Só serve para enfeite pro resto do corpo. Valeu, galera! Abraço. Até mais. Pedi para você cuspir nesse café. Não, eu tô sentindo que não tem cuspe aqui. Isso é porque eu gosto de cuspe. Entrega de novo aí, vai. Deixa eu fazer uma outra opção, vai.